Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalho são os fios Anne, da Círculo, na cor branca. Nós vamos utilizar 2 novelos de 500 metros, porque nós vamos trabalhar em fio duplo, o Anne. Então, a cor branca é a cor 8001. 2 novelinhos, então, da Anne. Nós vamos precisar também de 2 novelos do fio Duna, da Círculo, na cor amarela. Cada novelo ele tem 170 metros. Então, neste caso, é a cor 1289, ó, cor amarela. E nós vamos precisar também de sobras do fio Anne na cor vermelha. Ó, esse vermelho ele vai bem pouquinho, para alguns detalhes apenas. Você vai precisar do fixa crochê da Círculo, para fixar uma parte do nosso trabalho, deixar ele mais firme, mais durinho. Você vai precisar de cola fria para artesanato. Se você preferir, também dá para fazer com cola quente, aplicada com a pistolinha. Ó. Cola quente ou cola fria. Nós vamos fazer com cola fria. Você vai precisar de um par de olhinhos, tamanho médio. Você vai precisar de agulha de tapeçaria para fazer a costura, a união de algumas partes. 1 metro de fitinha número 0, fitinha de cetim na cor vermelha. Agulha de crochê 3 milímetros. Um par de luvas, que pode ser luva descartável, luva de pintar cabelo, luva de limpeza, só para você fazer a aplicação do fixa crochê. E como ele é como se fosse uma colinha, então diretamente não é aconselhável você aplicar. É bom que você coloque uma luvinha para proteção. Ó, então, um parzinho de luvas para aplicação do fixa crochê. E nós vamos fazer a aplicação com um pincel. Então, qualquer pincel que você tem em casa, você pode fazer a aplicação também manualmente, sem auxílio do pincel, mas nós preferimos o pincel para que o fixa crochê ele penetre mais no trabalho. Pincel. Você vai precisar de fibra para o enchimento. Você encontra em qualquer loja de aviamentos, de fios, você encontra essa fibra. Uma fibra sintética. E você também tem essa fibra dentro dos travesseiros, dentro das almofadas. Se você tiver um travesseiro velho que você já não usa mais, você vai ver que dentro dele tem esse tipo de fibra. E para uma determinada parte do nosso trabalho, nós vamos utilizar o papel Paraná, para deixar a base do nosso trabalho bem firme. Então, aqui nós temos um pedaço já cortado em um círculo que tem 27 centímetros de diâmetro. Se você não tiver papel Paraná, ele é encontrado em qualquer papelaria, você pode utilizar papelão duplo, desde que seja bem durinho, não tem problema. Então, estes são os materiais necessários para nós fazermos este trabalho. Primeiramente, você vai começar fazendo aqueles suportes onde vão os ovos dentro. Então, você vai começar com fio Anne branco, só que você vai trabalhar com 2 fios juntos. Você vai pegar o de dentro e você vai pegar o de fora, vai colocar as 2 pontinhas juntas e vai trabalhar em fio duplo. Então, aqui nós vamos fazer a laçada inicial. E você vai fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Você vai fechar com ponto baixíssimo na primeira corrente feita, formando um pequeno círculo de correntes. Dentro desse círculo, você vai trabalhar 9 pontos baixos. Então, você sobe 2 correntes, que já equivalem ao primeiro ponto, e você vai trabalhar os outros 8 pontos baixos ali dentro do círculo. Trabalhados os 9 pontos no círculo, você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo.
E agora você vai trabalhar o dobro de pontos, você vai trabalhar 18 pontos baixos. Então, você sobe 2 correntes, que equivalem a um ponto baixo, e você faz mais um ponto baixo naquele mesmo ponto. E agora você segue trabalhando 2 pontos baixos no mesmo ponto de base por toda a carreira. Totalizando então 18 pontos. Feitos os 18 pontos, você fecha a carreira com um ponto baixíssimo, sobe 2 correntes que equivalem a um ponto baixo, e agora você trabalha. Num ponto você trabalhou um ponto baixo, no seguinte você faz um aumento, que são os 2 pontos baixos no mesmo ponto. Num ponto você trabalha apenas um ponto baixo, no ponto seguinte você faz o aumento, 2 pontos. Então, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. Finalizada essa carreira, você vai fechá-la com ponto baixíssimo, no primeiro ponto feito, e agora você vai trabalhar 7 carreiras sem aumentar, apenas ponto sobre ponto. Ó, ponto baixo sobre ponto baixo. Você vai notar que ele vai fechando esse suportezinho do ovo. Ó, vai formando como se fosse um copinho. Uma caixinha. E vai ficando bem redondinho, ó. Já vai fechando porque você não está fazendo mais aumentos. Então, trabalhe essa e as outras 6 carreiras. São 10 carreiras no total de pontos baixos. Observe que, à medida que você vai fazendo os pontos e vai fechando o trabalho, o direito dos pontos ele vai ficando para dentro. Então, numa determinada carreira, você tem que virar o copinho, ó, quase ali no final, para que o direito dos pontos ele fique para fora. Ó. E você pode continuar as carreiras pelo lado de fora. Bem simples de se trabalhar também. Depois que você trabalhar as 10 carreiras, ó, vai ficar dessa forma. Então, você vai agora arrematar. Você pode passar esse fio do arremate aqui por uns 4 pontinhos, deixando lá para o lado de dentro. Depois você corta o lado do início e esse do final. Agora nós vamos fazer o acabamento dele, que vai ser em amarelo. Então, com fio Duna agora, num fio só. Quando a gente utiliza o Annie em fio duplo, ele fica com a mesma espessura do Duna num fio só. Então, aqui num fio só, você pode emendar o fio aqui em qualquer ponto. Pode ser ali na própria emenda que você estava fazendo. Ó. Aqui você pode prender, que nós vamos trabalhar as correntinhas, então quase não dá para esconder o fio, para prender o fio com os próprios pontos. Então, aqui você sobe 2 correntes para o ponto baixo, mais 3 para o ponto alto, que seria o ponto alto. E no mesmo ponto você faz, prendendo ainda aquele fio do início, mais um ponto alto. Agora você pula 1, 2 pontos e no terceiro você prende com ponto baixo, sobe 3 correntes, faz mais um ponto alto naquele mesmo ponto de base, pule 2 pontos da base e no próximo prenda com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, um ponto alto no mesmo ponto de base, pule 2 pontos da base e no próximo prenda com ponto baixo. Você vai repetir esse biquinho ao redor de toda a carreira. Quando você estiver finalizando a carreira, você prende o último biquinho no mesmo ponto do primeiro, no mesmo ponto de base, com um ponto baixíssimo. Agora você vai na primeira corrente que você fez, dentro dela, você
faz um ponto baixíssimo e arremata. Aquele fio lá do início você já pode cortar. E esse do final, o ideal é que você coloque naquela agulhinha de tapeçaria, ó, e leve aqui por dentro do trabalho, ó, escondendo por alguns pontinhos para só depois você cortar. Para não escapar ali os pontos do arremate. Ó. Então, o suporte onde vão os ovos, onde vai o ovo, ele já está finalizado. Você vai fazer 12 suportezinhos como este. Ó, aqui nós temos um ovinho de plástico, só para você ver como fica. O ovo vai ficar assim ali dentro. Então, agora faça 12 suportes no total. Feitos os 12 suportes, eles vão ficar assim. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uma dúzia. Então, agora você vai reservar e nós vamos fazer a base para colocar esses suportezinhos em cima, coladinhos nessa base. Então, agora nessa base nós vamos utilizar o fio Duna amarelo. Vamos fazer duas partes iguais e vamos colocar aquele papel Paraná no meio para ficar bem durinho. Por exemplo, às vezes você coloca em cima da mesa, mas você quer retirar para colocar o café, o almoço, você vai poder pegar toda ela e retirar sem dificuldade, porque a base ela vai ficar bem firme. Você vai iniciar a base agora, então, com fio amarelo, e você vai fazer 6 correntes. Primeiro, a laçada inicial. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. E você vai fechar com ponto baixíssimo na primeira corrente feita. Dentro desse círculo de correntes, você vai trabalhar 15 pontos altos. Então, você sobe as 3 correntes para o primeiro ponto e você trabalha os outros 14 pontos altos ali dentro. Feitos os 15 pontos altos, você fecha a carreira com ponto baixíssimo. E agora você vai fazer 30 pontos para a próxima carreira. Então, você sobe 3 correntes para o primeiro ponto alto e no mesmo ponto de base você faz mais um ponto alto. E agora você trabalha 2 pontos altos para cada ponto da base. Feitos aqui os 30 pontos altos, você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo. Na próxima carreira, você vai subir sempre 3 correntes no início de cada carreira de ponto alto. Então, você faz um ponto alto, no ponto seguinte você faz um aumento. No próximo ponto, apenas um ponto alto. No ponto seguinte, um aumento. Então, num ponto você aumenta, no outro não. Você vai trabalhar dessa forma para toda a carreira. Trabalhada toda essa terceira carreira, você fecha com ponto baixíssimo. Para a próxima carreira, você vai fazer o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto normalmente no próximo ponto da base, e no ponto seguinte você vai fazer 2 pontos altos. Então, agora, a cada 2 pontos no próximo, você faz um aumento. Um ponto alto no ponto seguinte, um ponto alto no próximo ponto e o aumento no ponto seguinte. Finalizada essa carreira com 2 pontos e um aumento, na próxima você vai fazer 3 pontos e um aumento. Então, o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto, todos para um ponto de base cada. No próximo ponto, você faz o aumento.
Então, agora você deixa 3 pontos de intervalo entre cada aumento. Finalizada a carreira com 3 pontos, um aumento. Na próxima carreira, você vai fazer 4 pontos de um aumento. Então, 1, 2, 3, 4. E agora sim, no próximo ponto, você faz o aumento. Então, para cada 4 pontos, no seguinte você faz o aumento. Depois que você finalizar essa carreira com 4 pontos de um aumento, agora você vai continuar, só que aumentando, por exemplo, na próxima carreira, 6 pontos um aumento. Na carreira seguinte, 8 pontos em um aumento. Até então, nós vínhamos deixando 1 ponto a mais de intervalo a cada carreira. Agora você vai aumentando os pontos de intervalo de 2 em 2 para cada carreira. Então, aqui nós finalizamos com 4 pontos um aumento, serão 11 carreiras no total para a base, você já tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, então faltam mais 5. Nessas 5 você vai aumentar 6 pontos um aumento, 8 pontos um aumento, 10 pontos um aumento, 12 pontos um aumento, 14 pontos um aumento. Então, sempre aumentando em quantidades pares de pontos de intervalo entre cada aumento. Até agora foi de 1 em 1, agora vai de 2 em 2. 6, 8, 10, 12, 14. Depois que você finalizar as 11 carreiras, a base ela vai ficar assim. Então, você vai arrematar essa primeira parte. Você passa o fio aqui por uns 4 pontinhos, já é o suficiente, acabando para o lado do avesso, porque depois nós vamos fazer uma união, então não vai aparecer. Agora você vai fazer outra base exatamente igual a esta, só que sem arrematar. Depois que você finalizar a segunda parte da base, você não vai arrematar. E outro detalhe muito importante, quando você está fazendo os aumentos, não necessariamente ele vai dar a sequência certinha até no final. Pode ser que depois aqui do último aumento sobrem só 5 pontos ou 6. Não tem que terminar exatamente com 12 pontos, um aumento, 12 pontos. Pode terminar com menos, por exemplo. Então, agora, terminada essa parte, o avesso para baixo, você vai cortar os fios ali do início, você vai colocar o papel Paraná abaixo dele, desse jeito, o avesso para baixo. E a outra parte que você já fez com o avesso para cima, você coloca embaixo do papel. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um bico de acabamento unindo as 2 partes de crochê já com o papel no meio, o papel Paraná no meio. Você pode começar fazendo o biquinho até a metade sem o papel dentro, depois você coloca para facilitar. Porque assim com o papel ele fica mais difícil de fazer o biquinho. E você já fazendo a metade sem o papel, depois você só encaixa o papel lá dentro e finaliza. O biquinho de acabamento é o mesmo que você fez para o suporte do ovo. Então você, para unir as 2 partes, você já pode introduzir a agulha lá na outra parte, puxar o fio, e fazer um ponto baixo. Você sobe 3 correntes. E agora você vai pegando sempre as 2 partes juntas, e faz mais um ponto alto naquele mesmo ponto de base. Você pula 2 pontos e no terceiro você prende com ponto baixo. Você sobe 3 correntes, volta no mesmo ponto de base e faz mais um ponto alto. Pule 2 pontos da base e no terceiro, pegue sempre as 2 partes juntas e faça outro ponto baixo, as 3 correntes, perdão, e o ponto alto. Você vai formando um biquinho e vai unindo essas 2 partes. Depois que você fizer o biquinho até a metade do trabalho, você já pode colocar, encaixar ali o papel.
e finalizar o bico. Você dá uma esticadinha no crochê, porque se você fizer o crochê exatamente do tamanho do molde ali do papel, ele vai ficar depois franzido. Então, ó, ele fica às vezes um pouquinho mais para baixo, você só puxa e faz o biquinho. Para ele ficar bem esticadinho ali sobre aquela base de papel. Que nós vamos fazendo com o papel mais um biquinho só para você ver, ó. Você vai fazendo e vai esticando. Ó. Então, agora você vai finalizar o biquinho, ó. Já fica bem durinho. Depois que você terminar de unir as duas partes com o biquinho, ela vai ficar assim. Você vai terminar o último biquinho e vai fechar ali no primeiro ponto feito da carreira com um ponto baixíssimo. E vai arrematar. Esse fio do arremate você pode esconder, ó, colocando na agulha de tapeçaria para facilitar. Ó. E você vai levando ali pela parte de baixo, ó, na carreira de baixo, pelos pontinhos. Depois você corta. Ó. Então, a base, ela está finalizada, ó, bem firme. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fixar esses suportes. Você vai dividir aqui os espaços, ó. Você coloca todos eles. Depois você vai dividindo aqui os espacinhos, ó, entre cada um. Você vai arrumando. Para que eles fiquem bem certinhos distribuídos na base. Ó. Agora, nós vamos fixar, então, esses suportezinhos na nossa base. Eles vão, ó, antes do biquinho, ali na última carreira, assim. Então, agora, nós vamos fixar todos esses copinhos na nossa base com a nossa cola para artesanato. Ó. Então, você vai aplicar ali na segunda carreira do copinho, você vai aplicar a sua cola. Não precisa colocar muito, para não, porque ela já cola bem. Então, você pode colocar só uma leve carreirinha de cola, ó, e fixar na sua base. Quando você fixar, você aperta bem por alguns segundos para que o crochê ele fixe bem na base, ele cole bem, não tenha problema depois de descolar. Então, a gente aperta um pouquinho, pode até colocar esse ovinho. A gente tem esse ovinho de plástico, mas pode ser um ovinho normal. A gente coloca para dar o formato do copinho, deixar ele bem redondinho e, ao mesmo tempo, fixar bem todas as partes da base do copinho. Aquela parte de baixo, ele fixa totalmente aquela carreira de cola que a gente colocou. No segundo aqui, a gente faz a mesma coisa. Vamos colocando a cola, vamos fazer isso para todos os 12 copinhos do nosso porta-ovos. Vamos colocando a cola e vamos colocar ali, fixando na nossa base. Ó, da mesma forma, a gente aperta um pouquinho, pode colocar o ovinho ali no meio dele, assim ele arredonda bem o copinho e fixa bem toda aquela base do copinho na nossa base do porta-ovos. Veja que ele fica bem redondinho. E assim a gente vai fazendo para todos os 12 copinhos do nosso porta-ovos.
Você pode pegar uma caneta também, se você preferir, e naquele buraquinho que ficou da abertura do início do copinho, você faz uma marcação. Assim, depois que você posicionou todos os copinhos, você faz a marcação para depois fazer a colagem. Assim, você não deixa um mais longe que o outro, uma distância menor, uma distância maior. Você marca todos e depois você fixa os copinhos na sua base. Depois que você fixar todos os copinhos na sua base, passando a cola em todos eles e fixando, colando na sua base do porta-ovos, eles vão ficar assim, bem redondinhos, perfeitos e fixados na sua base. Então, não tem problema de cair. Ó, veja como ficam. Todos estão bem fixados, ó, eles não caem. Bem seguros para você colocar os ovos. Então, agora nós vamos fazer a nossa galinha que vai aqui no meio da nossa base. Agora nós vamos trabalhar, então, com um fio ane duplo, novamente. E nós vamos começar a nossa galinha. Então, nós vamos fazer aqui a laçada inicial. E nós vamos trabalhar 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e vamos fechar com ponto baixíssimo na primeira corrente feita, formando um círculo. Agora, você vai subir 2 correntes, que equivalem a um ponto baixo, e você vai trabalhar os pontos baixos dentro desse círculo, sendo 9 pontos no total. Já temos 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E agora nós vamos fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto feito. Então, essa carreira de pontos baixos está finalizada. Agora, para a próxima carreira, nós vamos dobrar a quantidade de pontos. Então, você vai subir 2 correntes, só que agora nós vamos trabalhar meios pontos altos. Então, nós vamos trabalhar 2 pontos no mesmo ponto de base, para dobrar a quantidade de pontos na nossa carreira. Cada ponto nós trabalhamos 2 meios pontos altos. Para toda a carreira nós vamos trabalhando dessa forma. Vai ficando assim. Finalizada a carreira, então, com os 18 pontos, você vai fechar com ponto baixíssimo. E agora, para a próxima carreira, nós vamos trabalhar um ponto e um aumento. Então, nós vamos subir aqui, para começar a carreira, as 2 correntes, que já equivalem ao primeiro meio ponto alto. No próximo ponto, nós já fazemos o aumento, ou seja, 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, a sequência para essa carreira é esta: um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. E o aumento é sempre 2 meios pontos altos no mesmo ponto da base. Ó. Bem simples de fazer esse aumento. Então, vai ficando assim. Finalizada essa carreira com um ponto, um aumento, você vai fechar com ponto baixíssimo. E agora você vai trabalhar até a carreira onde você tem 7 pontos e um aumento. Trabalhadas então as carreiras até 7 pontos um aumento, ó, 1 ponto um aumento, 2 pontos um aumento, 3 pontos um aumento, 4 pontos um aumento, 5 pontos um aumento, 6 pontos um aumento, 7 pontos um aumento. Agora nós vamos trabalhar sem aumentos, apenas ponto sobre ponto. Então, meio ponto alto sobre meio ponto alto por toda a carreira, por 3 carreiras no total. Apenas ponto sobre ponto. Vai ficando assim. Finalizadas as 3 carreiras, então, você já pode notar que o trabalho ele vai fechando, porque a gente não aumentou mais. Então, agora nós vamos começar a trabalhar as diminuições para a próxima carreira. Então, você sobe 2 correntes que já equivalem ao primeiro meio ponto alto, e você vai trabalhar agora mais 6 meios pontos altos para nós fazermos a diminuição. Então, o segundo meio ponto, o terceiro, o quarto,
o quinto, o sexto e o sétimo. Agora, nos dois próximos pontos, nós fazemos a diminuição. Então, nós vamos pegar uma laçada agora, vamos introduzir a agulha no próximo ponto de base e vamos puxar outra laçada e não vamos fechar o ponto. Vamos pegar outra laçada, introduzir a agulha no ponto seguinte, puxar a laçada e agora sim, quando tivermos 5 pontos na agulha, nós pegamos outra laçada e fechamos todos de uma vez. Fizemos aqui a diminuição de um ponto. Novamente a sequência agora. 1 meio ponto alto, 2 meios pontos altos, 3 meios pontos altos, 4, 5, 6 e 7. Agora, novamente, nos dois pontos seguintes, nós vamos diminuir. Então, pegamos uma laçada, introduzimos a agulha no próximo ponto, puxamos outra laçada, não fechamos o ponto. Pegamos agora uma nova laçada, introduzimos a agulha no ponto seguinte, puxamos outra laçada. Quando ficarmos com 5 pontos na agulha, nós pegamos outra laçada e fechamos todos de uma vez. É essa sequência que você vai repetir para toda a carreira. Vai ficando assim. Finalizada a carreira, então, com as diminuições, veja como fica a diminuição aqui. Não necessariamente você termina com a sequência de 7 pontos. Agora, você fecha a carreira com um ponto baixíssimo e você vai trabalhar agora 2 carreiras normalmente, sem diminuições, apenas ponto sobre ponto. Meio ponto alto sobre meio ponto alto. Vai ficando assim. Finalizadas as 2 carreiras sem diminuições, agora nessa próxima você vai diminuir. Então, você sobe as 2 correntes e trabalha mais 5 meios pontos altos. São 6 meios pontos altos e a diminuição. Aqui nós já vamos fazer a diminuição de um ponto. Então, 6 pontos, uma diminuição para essa carreira. Finalizadas, então, finalizada, aliás, essa carreira, 6 pontos, uma diminuição, ela vai ficando assim. Então, agora você vai trabalhar mais 2 carreiras sem diminuir, apenas ponto sobre ponto. Feitas as 2 carreiras sem diminuir, agora você vai trabalhar a próxima diminuindo. Então, as 2 correntes, o segundo meio ponto alto, o terceiro, o quarto e o quinto. E agora você já diminui. Um ponto sem fechar e no segundo você fecha. Então, 5 pontos, uma diminuição para essa carreira agora. Ela vai ficando assim. Finalizada, então, essa carreira com 5 pontos, uma diminuição, agora você vai trabalhar uma carreira normalmente, sem diminuir, apenas ponto sobre ponto. Vai ficando assim. Finalizada a carreira, agora nós vamos diminuir novamente, fazendo 4 pontos e uma diminuição. O terceiro, o quarto, e agora diminuímos um ponto. Novamente, 1, 2, 3, 4 meios pontos altos e a diminuição nos 2 pontos seguintes. Vai ficando assim. Finalizada a carreira, agora para a próxima, nós vamos novamente diminuir para fechar um pouquinho mais. Então, nós vamos trabalhar aqui agora as 2 correntes para subir e vamos fazer mais 2 meios pontos altos, um para cada ponto de base. Então, são 3 pontos no total e depois a diminuição. Novamente, um meio ponto alto, 2 meios pontos altos, 3 meios pontos altos e agora a diminuição nos 2 pontos seguintes. Trabalhe para toda a carreira. Finalizada essa carreira, então, agora você vai trabalhar mais uma carreira sem diminuir, apenas ponto sobre ponto, sempre subindo as 2 correntes no início de cada carreira e trabalhando ponto sobre ponto para toda a carreira. Vai ficando assim.
Finalizada a carreira sem diminuição, novamente nós vamos diminuir para a próxima carreira, fazendo outra vez 3 pontos e uma diminuição, para fechar um pouquinho mais. Vai ficando assim. Finalizada a carreira com a diminuição, você pode notar que o trabalho ele vai ficando bem fechadinho. Ó, veja como fica a parte de cima já. E trabalhando com fio duplo, a gente tem no nosso trabalho um efeito diferente do ponto. Como você pode ver aqui, ó, fica como se fossem umas bolinhas. É o mesmo ponto, só que o efeito com fio duplo é diferente. Então agora nós vamos formar o pescoço da nossa galinha e nós vamos trabalhar sem diminuir agora por 5 carreiras. Apenas ponto sobre ponto, para dar o comprimento do pescoço dela. Vai ficando assim. Trabalhadas aqui as 5 carreiras, você pode ver como já vai formando o pescocinho da nossa galinha. Então, agora nós temos que ir fechando mais. Então, nós vamos trabalhar para a próxima carreira, novamente, 3 pontos e uma diminuição. Nós vamos subir aqui as 2 correntes, ó, fechando bem a carreira, subindo as 2 correntes e trabalhando mais 2 meios pontos altos, para depois fazer a diminuição. Com 3 pontos trabalhados, nós diminuímos. E essa sequência vai ser trabalhada para toda a carreira. 3 pontos e uma diminuição. 1, 2, 3 pontos e a diminuição. Vai ficando assim. Finalizada a carreira com 3 pontos, uma diminuição. Ó, seu trabalho ele vai ficando assim. Agora, na próxima, você trabalha sem diminuições. Apenas ponto sobre ponto. Finalizada essa carreira sem diminuições, agora nós temos que encher com a fibra para depois fechar totalmente, porque senão nós não conseguimos colocar a fibra ali dentro. Então, agora nós vamos fazer esse enchimento. Então, você vai alongar bem o ponto para ele não escapar e você vai colocando a fibra lá para dentro. Até você deixar essa parte bem fofinha. E bem firme, bem arredondadinha. Ó. Você vai colocando e vai enchendo bem lá na parte de baixo, depois até deixar bem firme, depois você vai vindo para cima. Vai arredondando bem a parte de baixo e vai colocando mais fibra, até deixar ela bem redondinha. Ó, ainda tá bem fofinha aqui, cabe bem mais fibra ali dentro. Depois que você encher bem a sua galinha, você vai agora trabalhar a próxima carreira com diminuição novamente. Então, nós vamos trabalhar a próxima carreira agora com 2 pontos, uma diminuição. Para ir fechando a parte de cima. Ó. Um meio ponto alto, no ponto seguinte, outro meio ponto alto, e agora a diminuição. Um meio ponto alto, no ponto seguinte, outro meio ponto alto, e agora a diminuição. Finalizou a carreira com a diminuição, novamente nós vamos trabalhar mais uma carreira com 2 pontos, uma diminuição. Um meio ponto alto num ponto, um meio ponto alto num ponto seguinte, uma diminuição.
Finalizada essa carreira com 2 pontos, uma diminuição também, agora você vê que está quase fechado aqui. Se faltar um pouquinho de fibra, você vai colocando aqui no finalzinho. Ó, você vai acrescentando até ela ficar bem fofinha. Agora, a próxima carreira, você vai trabalhar um ponto, uma diminuição. Ó, um ponto, e já no próximo 2 pontos, você faz a diminuição. Um ponto, uma diminuição. Trabalhada essa carreira com um ponto, uma diminuição, está quase fechada a parte de cima. Então, agora, para essa próxima carreira, você sobe as 2 correntes para o primeiro ponto, só que agora você trabalha em pontos baixos. Ó, um ponto, na realidade, que são aquelas 2 correntes, e agora uma diminuição. Em ponto baixo, ó, você puxa a laçada, segura na agulha, no próximo ponto da mesma forma. Ó, um ponto de intervalo, uma diminuição em ponto baixo. Um ponto de intervalo, uma diminuição de pontos baixos. Um ponto de intervalo. E agora você fecha a carreira. Sem alongar muito o ponto, para não ficar aquele ponto ali muito esticado. Ó, vai ficando assim. Para fechar aquele último espacinho que ainda ficou ali aberto, ó, você pode agora fazer pontos baixíssimos. Ó, você vem mais ou menos aqui, 1, 2, 3, da quarta carreira, de cima para baixo, você emenda o fio aqui na lateral da carreira. Ó. Você sobe 3 correntes, e à medida que você vai fazendo os pontinhos aqui, ó, sobre a própria carreira em branco, você vai prendendo aquele fio vermelho do início. Ó. Você vai trabalhando alguns pontos altos sobre a parte de cima da cabeça da nossa galinha aqui, ó, até chegar lá do outro lado. Ele automaticamente já vai ficando mais alto no meio, devido ao fechamento do círculo ali que ficou mais alto na parte de cima. Ó. Que nós vamos fazer bem na pontinha da parte de cima da cabeça. Nós fazemos 3 pontos altos duplos. Ó. Depois mais um ponto alto. Ó. E seguimos aqui com o restante dos pontos. Então, aqui nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Na pontinha da crista ali da cabeça, nós fizemos um ponto alto, 3 pontos altos duplos, um ponto alto. E agora nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos para a descida do outro lado da crista. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
e 6. Então, você tem que ver se ficou retinho com o início lá, do outro lado, ó. Ele tem que ficar retinho. Então, 6 pontos altos, um ponto alto, 3 pontos altos duplos e um ponto alto no mesmo ponto, bem na pontinha da cabeça, e 6 pontos altos para descer. Agora, você arremata. Aquele fiozinho lá da parte de trás, você já pode cortar, porque você já escondeu, à medida que você foi fazendo os pontos. E aqui, esse fio do final, você traz por entre os pontos que você fez. Sempre acabando para a parte do avesso. Depois você corta. Agora, para essa parte vermelhinha que vai abaixo do bico da galinha, nós vamos fazer em fio duplo também 4 correntes. Vamos pegar uma laçada, pular 2 correntes, na terceira nós fazemos um meio ponto alto e na quarta outro meio ponto alto. Então, temos 3 pontos, porque aquelas 2 correntes já contam como primeiro. Agora, na próxima carreira, nós aumentamos para 5 pontos. Então, nós subimos 2 correntes para o primeiro ponto, viramos o trabalho. No mesmo ponto de base, nós fazemos mais um ponto, mais um meio ponto. Um meio ponto alto sobre o próximo ponto, já temos 3. E os outros 2 nós fazemos sobre o último ponto da base. Temos 5 pontos. Agora, você vai repetir mais uma carreira com 5 meios pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Na próxima, você sobe 2 correntes, vira o trabalho, você já tem um ponto. Você faz o segundo normalmente, o terceiro. Para ficarmos com 4 pontos apenas e não 5, você fecha os 2 últimos juntos. Como as diminuições que você fazia com meio ponto alto. Então, você ficou com 4 pontos. Para finalizar com 3 pontos, você sobe 2 correntes e faz a mesma diminuição no final da carreira para essa próxima carreira. Você trabalhou um ponto, agora você trabalha o segundo. E o terceiro, você faz os 2 últimos pontos juntos. Assim, você diminui um ponto, fica só com 3. Ó. E agora, você arremata. Essas partes vermelhinhas, elas não são perfeitas na realidade. Então, você pode finalizar assim mesmo. Elas são cheias de relevinhos. Ó. E aí, você esconde o fio do arremate por alguns pontinhos. Depois você corta. Como ela é trabalhada direito e avesso, ela não tem um lado direito específico. Esse fiozinho aqui, até do início, se você quiser, você pode deixar ele mais comprido, para depois a gente colocar na agulha e aplicar na galinha. Para você fazer o bico, você vai fazer a laçada inicial. E você vai fazer 4 correntes. Você vai vir pegando uma laçada na terceira corrente a partir da agulha e vai fazer um meio ponto alto.
e mais um meio ponto alto no próximo ponto de base. Então, você tem 3 meios pontos altos no total. Agora, você vai subir 2 correntes que equivalem ao meio ponto alto, vai virar o trabalho e vai fazer mais um meio ponto alto nesse mesmo ponto. 2 meios pontos altos no próximo ponto. E 2 meios pontos altos no ponto seguinte. Então, você fica aqui com 6 meios pontos altos no total. Agora, você vai fazer uma carreira de pontos baixos, subindo 2 correntes, virando o trabalho. Sobre essa carreira de meios pontos altos, você faz um ponto baixo cada. E depois você vai fazendo nas laterais. Quando chegar lá na pontinha, você faz bem na laçada inicial. No caso, não na laçada, mas sim no ponto abaixo da laçada, um ponto baixo, 2 correntes, um ponto baixo. Para fazer um biquinho bem pontudinho. Depois você segue trabalhando os pontos baixos até chegar lá no início da carreira. E você fecha com ponto baixíssimo. Então, fica um bico bem pontudinho. Agora, você arremata, já deixando um pedacinho de fio para aplicação. Então, agora nós vamos fazer a aplicação dos olhos, do bico e daquela parte vermelhinha de baixo. Então, para aplicar os olhinhos, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Na quinta, você coloca a cola nos olhos e faz a aplicação. Coloca um pouquinho de cola aqui na base do olhinho. E cola, pressionando um pouquinho para ela fixar bem. Você deixa uma distância de uns 3 pontinhos de um olho para o outro e faz a outra aplicação. E aí você pressiona mais um pouquinho para fixar bem. Depois você limpa o excesso de cola que ficar sobre o olhinho. Às vezes pega um pouquinho, mas você deixa fixar bem primeiro. Agora, nós vamos aplicar o bico. Bem centralizadinho aqui entre os olhinhos. Para a gente aplicar este biquinho, nós vamos pegar a nossa agulha de tapeçaria. Vamos colocar o fio que nós deixamos ali do arremate. Centralizamos bem aqui, entre os olhinhos e vamos fazendo a aplicação dessa forma. Pegando lá na base da galinha e no olhinho ao mesmo tempo. Entra num pontinho, sai no seguinte. E
E vou segurando para não deslocar o biquinho. Você vai aplicando dessa forma ao redor de todo o biquinho. Entra num pontinho, nessas correntinhas que ficam dos pontinhos baixos que a gente fez, entra numa e sai na seguinte. Depois que você fizer a aplicação, você arremata ali por baixo do biquinho, faz um pontinho de arremate. E depois você traz o fio aqui por baixo, escondendo por alguns pontinhos, depois você corta. Ele vai ficar assim. Agora, nós vamos aplicar essa parte vermelhinha, bem abaixo da pontinha do bico. Você até pode fazer uma voltinha na hora de aplicar, para ela ficar meio tortinha. Ela não fica totalmente reta. Então, você pode colocar ali na sua agulha também. Essa aqui não precisa aplicar totalmente, porque ela fica soltinha. Então, você pode dar uns 2 ou 3 pontinhos e pronto. Só que na parte de cima já é o suficiente. Prendendo ali, deixando ela soltinha assim, já está bem. Agora, a gente vai arrematar esse fiozinho. Como ela já está fixa, ela fica mais fixa do que se você colar, por exemplo. Agora, a gente traz aqui para a parte de baixo. E arremata ali mesmo. Com a própria agulhinha de crochê, que no nosso caso o fio ele ficou curto, então a gente faz um pontinho ali com a agulha de crochê mesmo. Depois a gente pode trazer o fio aqui por baixo. E pronto, é só cortar. Então, essa parte ela está pronta. Agora, falta-nos fazer as asinhas. Antes de nós fazermos as asinhas, nós vamos passar a fitinha. Aqui bem onde você vê a divisão do pescoço com o resto do corpo. Dá mais ou menos aqui na segunda carreirinha da parte de baixo, aquela parte vermelhinha abaixo do bico. Você vai começar a passar aqui na lateral, não tão lá embaixo, para não fazer o lacinho da fita logo abaixo dessa parte vermelha. Então, você pode começar aqui. Cuidando para a fita não entortar, você passa por cima de 2 pontos e sai por baixo do próximo. Passa por cima de 2 pontos e sai por baixo do próximo. Passa por cima de 2 pontos e sai por baixo do próximo.
E você já vai desentortando a fitinha, ó, para ela ir ficando bem retinha ali no seu trabalho. Senão ela vai torcendo, depois fica difícil para você distorcer lá no final. Ó. Então, ela vai ficando assim, o espacinho. Se você quiser que ela apareça mais, você pode pular 3 pontos. A gente pula só 2 e sai por baixo do próximo. Pula por cima de 2 e sai por baixo do próximo. Ó. E se você não cuida, ela vai torcendo toda. Então, você já vai distorcendo aqui. E assim você vai passando a fitinha. Depois que você passar toda a fita, ó, você faz um nozinho e aperta um pouquinho aqui, só um pouquinho para dar o formato do pescoço dela. Depois você faz uma laçadinha para prender, para finalizar. Mas você deixa a laçadinha, o lacinho bem pequeno, para ficar uma coisinha bem delicada. Ó. E o restante que sobrar ali você corta. E deixa o pedacinho que você quiser ali sobrando. Aí você regula. Agora nós vamos fazer as asinhas dela, porque se a gente deixasse para passar depois ia dificultar mais. Então a gente já pode colocar o lacinho antes de fazer a asa. Para fazer a asa, você vai fazer a laçada inicial com fio ane duplo e você vai fazer 10 correntes. 6, 7, 8, 9, 10. Agora você vai pegar uma laçada, pular 1, 2, 3 correntes a partir da agulha e na quarta você vai fazer um ponto alto. Você vai fazer 2 correntes e mais 2 pontos altos naquela mesma corrente de base do ponto anterior. Em seguida, você pega uma laçada, pule 2 correntes e na próxima você faz o ponto V duplo novamente. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Todos na mesma corrente de base. Outra laçada, pulo 2 correntes e na última eu faço o terceiro ponto V. Dois pontos altos, 2 correntes. E 2 pontos altos. Então, nós temos aqui na primeira carreira 3 pontos V. Agora, para a próxima, nós vamos diminuir. Ó, você vai virar o trabalho, você vai caminhar com pontos baixíssimos, um ponto sobre cada ponto alto e um no espaço, até chegar no próximo ponto V, no meio dele. Aqui nós vamos subir as 3 correntes e vamos fazer o ponto V duplo. Então, nós já temos as 3 correntes para o primeiro ponto, fazemos mais um ponto alto, 2 correntes e 2 pontos altos. E um ponto V sobre o próximo ponto V de base. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos.
Em um lado, nós continuamos sempre reto, no outro a gente diminui. Então, aqui, como nós temos que continuar reto para a próxima carreira para ficar com apenas um V, nós viramos o trabalho, caminhamos com 2 pontos baixíssimos até o meio desse primeiro V, e aqui a gente faz outro ponto V sobre ele. Sempre para iniciar a carreira, você deve subir as 3 correntes, que já equivalem a um ponto alto. Ó. Então, aqui nós temos um ponto V apenas na carreira. Agora, nós vamos arrematar essa parte e vamos fazer o contorno em amarelo. Ó, a base, ela fica assim. O contorno nós vamos fazer só em cima, na lateral e aqui nessa partezinha de baixo. Nessa parte reta, onde fica aqui a laçada inicial, nós vamos fazer a união com a nossa galinha. Então, agora com o fio Duna amarelo, você vai fazer o contorno em pontos baixos. Que nós vamos unir bem na lateral, no cantinho, na virada da carreira. Vamos subir 2 correntes e vamos trabalhando escondendo aquele fio do início com os pontos que nós vamos fazendo. Sempre pegando junto aquele fio que nós emendamos. Você vai contornando dessa forma, bom, toda essa parte da asa, esses 3 lados. Vai ficando assim. Então, continue agora essa parte e só essa partezinha aqui até chegar na laçada inicial. Depois que você finalizar o contorno, você vai arrematar essa parte amarela. E você vai fazer a outra asa exatamente igual. Só que tem um detalhe muito importante que você tem que observar para a outra asa. Ó, ela vai ser aplicada assim, na nossa galinha, certo? Só que a outra você tem que posicionar dessa forma antes de fazer o contorno para ver por onde que você começa o contorno, para que o direito do ponto ele fique virado para cima. Ó, o direito do contorno em amarelo tem sempre que estar virado para cima. Depois de feitas as asinhas, agora nós vamos fazer o rabinho da nossa galinha, também com um ponto V, tudo antes de fazer a aplicação. Essa parte do rabinho ela é bem mais simples. Você vai fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Você vai vir contando 1, 2, 3 na 4ª corrente a partir da agulha. E você vai fazer o ponto V duplo. Um ponto alto, porque as 3 correntes já equivalem ao primeiro, então você já tem 2 pontos. 2 correntes e 2 pontos altos. Já fizemos, então, na primeira carreira apenas um V. Agora, você vira o trabalho, caminha com 2 pontos baixíssimos até o meio do V e você faz outro ponto V no meio do V de base. E mais uma vez, virando o trabalho, caminhando com 2 pontos baixíssimos até o meio do V e trabalhando outro V sobre ele.
Agora você arremata. E você vai fazer o contorno em amarelo também. Ó. No caso aqui, como nós vamos aplicar essa base na galinha, você só faz esses ladinhos aqui, a parte de cima e esse outro lado. Essa basezinha aqui, ó, nós vamos aplicar na nossa galinha. Então, nós vamos pegar o fio amarelo. Ó. A gente começa aqui na lateral. Subindo 2 correntes. E fazendo o contorno em amarelo ao redor dessa partezinha. É um detalhezinho, na realidade, essa parte de trás. Ó, vá contornando toda essa parte aqui até este lado, deixando essa parte da base sem contornar, com pontos baixos. Contornada essa parte, ela vai ficar assim. Então, agora você arremata esse fio amarelo. E agora nós vamos fazer a aplicação destas partes na nossa galinha. Como nós não podemos começar a aplicação do meio, esse fio não vai poder ser utilizado. Então, a gente esconde ele por uns 2 pontinhos, a gente corta, depois nós colocamos o fio na nossa agulha e fazemos a aplicação. Ó, agora, nós vamos aplicar essas 3 partes. Então, para aplicar, nós vamos pegar aqui a nossa galinha. Ó, vamos pegar uma das asas. O início dela, ele vai aqui, ó. Na primeira carreira ali após a fitinha para a parte de cima, ó, ela vai ficar aplicada assim. Como ela vem ali na primeira carreira, o ladinho ela vai ficar centralizada, uma aqui e a outra aqui, ó. Elas têm que ficar na mesma altura, começando na mesma direção. Então, a gente anota ali onde a gente fez a marcação. A gente vem com a agulha já feito um nozinho lá no final do fio, com um fio só de ane. A gente vem com a agulha lá por baixo, lá por dentro da fibra e sai ali onde a gente quer aplicar. Ó. Porque aí aquele nozinho ele fica lá para dentro da fibra. Ó. Agora nós vamos pegar a asa e vamos passar aqui por dentro do primeiro ponto em amarelo. Bem no início dela. Ela vai ficar exatamente onde nós queremos, o início dela. Como ela tem que ser aplicada retinha, ó, você vai aplicar assim, ó, aqui por trás. Então, você vai pegando ali naqueles pontinhos em branco e na galinha ao mesmo tempo, ó. E vai prendendo, ó. Entra num pontinho, pega na galinha e sai lá no próximo. Entro no próximo pontinho, pego junto com a galinha e saio lá no próximo. Ó. Se você não conseguir já introduzir a agulha em seguida, ó, você sai lá por baixo e pega junto a asinha. Ó. Ela vai ficar assim aplicada. Tem que ficar bem firme. E aí você arremata aqui pela parte de trás.
Procure prender bem, deixar ela bem firme. Ó. O arremate, você apenas passa a agulha por baixo de 2 pontinhos, ou 3, da asa ou da galinha, e quando forma essa laçada, na hora que você puxa a agulha, você passa a agulha por dentro da laçada e puxa o fio. Depois você esconde esse fio lá por dentro da galinha, ó, sai lá em cima e corta. Ó. Aquela pontinha de fio você já pode cortar. Ó, ela fica assim, armadinha. Agora você vai aplicar a outra aqui do outro lado, ó, da mesma forma, na mesma direção. Depois que você aplicar as duas asinhas, elas vão ficar assim. Agora você vai aplicar o rabinho lá na parte de trás, centralizando ali entre as duas asinhas, ó. Aqui você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você pode aplicar na 9ª carreira, ó, aqui na parte de trás da galinha. Da mesma forma, ó, colocando o fio ali na agulha, da mesma forma como você aplicou as asas. Fazendo uns 3 nozinhos lá na ponta. E deixando ele para dentro. Ó, aqui para dentro do trabalho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até na 10ª pode ser também. Como ele vai ficar centralizado, você tem que observar bem onde você vai introduzir ali a agulha. Ó. Ó, uns 2 ou 3 pontinhos já prendem. E aí você leva lá para a parte de trás. E faz o arremate. Bem simples de aplicar. Depois que você fizer o arremate, você leva o fio lá por dentro do trabalho, ó. E você corta. Ó, observe para que o direito do contorno em amarelo ele fique para cima. Agora, para que essas 3 partezinhas que a gente aplicou, ela fique bem firme, bem engomadinha, nós vamos fazer a aplicação do fixa crochê. Então, para a gente fazer a aplicação, você vai pegar as luvas, ó, vai colocar, lembrando que o fixa crochê ele não endurece, ele engoma, ele deixa mais firme, ele fixa mais o seu crochê. Então, agora nós vamos colocar aqui um pouquinho do fixa crochê na própria tampinha. Mas, para isso, nós vamos colocar antes um paninho aqui, ó, onde você vai fazer a aplicação, você coloca um paninho, porque ele cola um pouquinho, então é bom que você tenha uma proteção onde você vai utilizar. A gente coloca aqui na própria tampinha, um pouquinho. E com o pincel, ó, a gente faz a aplicação.
Nós vamos fazer dos dois lados. Então, lembrando que você deve fazer a aplicação e depois você deve deixar secar ao sol no mínimo umas 24 horas. Uma tarde de sol, vamos pôr assim, já para esse pedacinho já é o suficiente. Ó. Você vai aplicar o fixa crochê nas duas asinhas e nesse rabinho, para ele ficar mais engomadinho. Se você quiser endurecer e deixar duro mesmo, aí você pode utilizar a nossa goma para endurecer crochê que nós ensinamos no site. Essa ela vai engomar aqui essas partezinhas. Ó. Que nós já aplicamos em uma. Agora você vai aplicar nessa outra e no rabinho. Ó. Aplicado o fixa crochê, você vai deixar secar então, ó. Apoiada a sua galinha, assim, apoiadas as asinhas para que elas fiquem mais engomadinhas nessa posição, nesse formato. Depois que você deixar secar a sol pelo período necessário, você vai pegar a sua base, você vai aplicar a cola para artesanato na base da galinha e vai fixar ela aqui na base do porta-ovos. Então, aquela mesma cola que você utilizou para colar os suportes dos ovos, você vai colar a galinha, vai fixar ela. Depois que você fixar a galinha no porta-ovos, ela vai ficar assim. E o seu porta-ovos, ele está finalizado. Sua galinha porta-ovos, o resultado final dela é este. Agora é só você colocar os ovos e utilizar. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz um porta-ovos de crochê, no caso a galinha porta-ovos, mais uma criação da nossa equipe.